Olá, eu sou a pastora Mi e estou aqui para mais um Arte e Fé. Seguindo a nossa leitura no livro de Mateus, hoje nós vamos seguir no capítulo 8. Então, enquanto eu vou fazendo a leitura aqui, eu convido você a pegar o teu material, chamar a sua família, juntar todo mundo aí, para que a gente possa seguir juntinho. Vamos lá então, Mateus capítulo 8 diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purifica-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo está curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá e ele vai, digo a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça e isso ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ele se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Hoje a gente leu bastante, né? Nossa leitura se estendeu do versículo 1 até o versículo 17. Essa leitura é extensa, falando sobre vários momentos em que Jesus está curando, né? Primeiro ele cura um leproso, depois ele cura, né, o servo do centurião, aí depois ele cura a sogra de Pedro, né? E depois uma grande multidão se aproxima e ele cura muitas pessoas, né? Cumprindo a profecia de Isaías, que dizia que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Essa palavra fala muito sobre Jesus curar, né? E nós precisamos crer que Jesus, ele é a nossa cura. Ele conquistou lá na cruz a nossa cura, né? Através do seu sangue vertido na cruz, nós fomos sim curados. E hoje, diante dessa palavra, né, de tantos testemunhos aqui da palavra de cura, tantos exemplos maravilhosos de Jesus curando, né, dele se manifestando com graça na vida de muitas pessoas que estavam lá com ele, eu quero contar para vocês um testemunho meu, porque é muito maravilhoso nós olharmos para a palavra, identificarmos na Bíblia Jesus agindo, Jesus curando, Jesus fazendo, mas nós precisamos também contar aquilo que ele faz na nossa vida. Porque quando nós testemunhamos aos outros, nós damos aos outros a oportunidade de crer em Jesus, né? Quando você conta o que Jesus fez na tua vida, você está dando para aquela pessoa que está ouvindo a oportunidade dela acreditar e também viver um milagre, também experimentar de uma cura gloriosa. Maravilhoso é a gente falar sobre aquilo que o Senhor fez na nossa vida, sempre contar. A palavra diz que o testemunho ele serve para gerar fé,
mas a palavra testemunho significa faz de novo. Então, nós estamos dando a oportunidade de quem está ouvindo crer em Jesus e experimentar no milagre dele, né? Então, hoje nós lemos aqui que Jesus ele curou, né, muitas pessoas que estavam próximo a ele. E hoje Jesus ele continua próximo a nós. Ele está perto de mim, ele está perto de você e da mesma forma ele segue curando, né? O testemunho que eu quero contar para vocês que ocorreu comigo é algo que eu não sempre conto, sempre que o Senhor coloca no meu coração, eu compartilho, mas é algo muito precioso que sem esse testemunho, nada mais, nenhum dos outros grandiosos que eu já vivi seriam possíveis, né? Quando eu nasci, né? Como todo mundo nasce, né? Mas eu já fui um presente para minha mãe. Minha mãe sempre fala que ela pediu a Deus que ela só tinha tido filhos meninos, ela queria uma menina. E o Senhor concedeu isso para ela, né? E quando eu nasci foi uma felicidade para minha mãe, foi uma felicidade para o meu pai, assim como eu sei que você aí é uma felicidade na vida do seu pai e na vida da sua mãe, né? Quando você chegou em casa, com certeza foi uma festa, né? Maravilhosa, te recebendo. E desde quando você estava no ventre já era uma alegria, mas quando você chega na maternidade em casa, né? Você chega na sua casa nova, é uma festa. E eu imagino que na minha casa também foi quando eu cheguei. E então minha mãe e meu pai, né, estavam envolvidos naquela alegria de estar comigo, de estar vivendo os novos dias, né, da minha vida. E a minha mãe, ela e meu pai sempre contaram esse testemunho para mim. Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci com essa história sendo marcada na minha vida. De tempo em tempo, minha mãe e meu pai, eles me lembravam disso. E aos 4 meses, mais ou menos, eu passei mal e fui levada ao hospital. E no hospital, fiquei internada durante muito tempo. E no hospital, eles descobriram que eu estava com um tumor no estômago. E que eu já tinha tido isso já bem no início, mas quando minha mãe e meu pai descobriram, já estava bem evoluído esse tumor no meu estômago. E um bebê, né? Imagine que hoje eu tenho 37 anos, então, né, eu sou bem velhinha já. Mas isso há 37 anos atrás, numa cidade do interior, a medicina não tinha tantos recursos, né? O hospital era pequeno, as condições eram diferentes de hoje em dia. E o que foi falado para minha mãe e para o meu pai é que não tinha muito o que fazer. E eu fiquei internada por muito tempo mesmo. E me alimentando por sonda, os médicos falando para minha mãe que não tinha o que fazer, né? Desenganado, como fala, foi desenganada pelos médicos. Isso quer dizer o quê? Que o diagnóstico do médico era vai morrer. Não tem outro jeito. Ela vai morrer porque não tem o que a gente faça, não tem remédio que nós possamos dar, porque isso já está muito avançado. Não adiantava fazer uma cirurgia, não adiantava fazer nada. E eu fiquei lá no hospital, naquela situação. Até que um dia a minha mãe disse que chegou uma irmã lá no hospital, uma irmã da igreja, que Deus tinha falado com ela quando ela estava orando. E Deus tinha falado para ela que era para ir lá no hospital, orar pela minha roupa e ungir. E era para minha mãe colocar essa roupa em mim, que o Senhor falou que ele ia me curar. Falou com ela em oração. E ela foi, ela obedeceu. Glória a Deus pela vida dessa mulher que obedeceu, né, a voz do Senhor. E ela foi lá no hospital. Quando ela chegou lá e falou para minha mãe, a minha mãe ela sempre falou assim, olha, naquele momento eu já estava desacreditada, porque eu estava sofrendo muito naquele hospital. Então eu não acreditava mais que existia Deus, que existia milagre. Eu estava envolvida num grande sofrimento, porque a minha filha, que era um sonho dela, estava morrendo, né? E a minha mãe tinha meu irmão mais velho em casa, tinha meu pai, tinha toda uma vida que estava lá e ela no hospital comigo, não podendo cuidar do outro filho, não podendo cuidar do marido, porque estava ali naquela situação triste, né? E a minha mãe disse que na hora que ela foi orar, ela colocou a roupa em mim, e na hora que ela foi orar, ela falou assim para Deus, Senhor, se você mandou mesmo essa mulher aqui, se for para fazer alguma coisa, tu faz agora, e porque eu já não aguento mais tanto sofrimento, meu e dela.
Então, se for para fazer, você cure ela agora ou leve ela para você. Naquele momento de extrema dor, minha mãe ela fez uma oração bem difícil para uma mãe, né? Ou cura para a vida, ou que ela morra e descanse de uma vez, porque ela tá sofrendo, eu estou sofrendo. E uma mãe, né, ela não quer o sofrimento de um filho. Então, naquele momento, ela falou assim: Olha, Senhor, eu te entrego ela. Então, faz o que você tiver que fazer. E naquele instante que a minha mãe falou assim, eu convulsionei. Ela disse que eu tive um negócio e geralmente quando eu tinha uma crise, né, eles tiravam minha mãe de perto, porque o médico falava que numa dessas crises eu podia morrer, eu podia ter uma parada, né, e morrer. E naquele momento as enfermeiras, né, tiraram minha mãe de perto porque eu comecei a ter uma crise e eu vomitei o tumor. Foi algo muito milagroso, muito grandioso que aconteceu na minha vida. Eu vomitei. Conta minha mãe e meu pai que era uma bolota que eu expeli de uma forma milagrosa, porque naturalmente aquilo não podia passar pela garganta de um bebê. E eu vomitei como se fosse um caroço de abacate. Eles colheram aquilo, levaram. E eu fiquei no hospital mais um período para recuperar peso. Mas o meu aniversário de 1 ano eu já estava na minha casa, curada para a glória do Senhor. E esse foi algo que aconteceu na minha vida. Foi o meu, digamos que o meu primeiro testemunho grandioso de toda a minha vida. E quando a minha mãe falou que ela estava orando e eu tive aquela crise e ela achou que era aquela crise, eu ia morrer, pronto, agora vai morrer, né? Ela disse que naquele momento ela achou assim, ó, meu Deus, vai morrer. Mas ela falou, se ela viver, se ela não morrer, eu te entrego ela, Senhor, e você faz dela o que você quiser, porque ela é tua, eu só vou cuidar, mas ela é tua. E eu estou aqui, né? Então vocês sabem que o Senhor se manifestou com glória naquele dia na minha vida. E depois daquilo, minha mãe me levou na igreja, me apresentou. E como ela fala até hoje, ela me entregou no altar. E eu sou muito grata a Deus por ela ter feito isso. Porque por ela ter me entregue ao Senhor. Hoje eu posso estar aqui falando para você de cura, né? Porque ela confiou realmente no Senhor, o Senhor me curou. E depois desse testemunho de lá na infância vivido, eu pude viver muitos outros nele. Eu cresci ouvindo o que o Senhor fez na minha vida. De tempo em tempo, na minha infância, na minha adolescência, sempre a minha mãe e meu pai falavam: você não é nossa, você é do Senhor. Você não pertence a mim, você é dele. Deus tem algo para você. Você pertence a Ele sempre, de tempo em tempo. Às vezes passava um período, eles não falavam, mas minha mãe sempre vinha e falava, depois meu pai vinha e falava. Então eu sei que era Deus me lembrando que a minha vida tinha um propósito, pertencia a Ele. E eu louvo a Deus porque realmente essa lembrança é diária na minha vida. O Espírito Santo sempre vem e me lembra, né? E por que eu tô te contando isso? Porque eu quero te dizer que Jesus, ele cura. Independente do que você esteja passando, independente do que você, da qual enfermidade que está, de repente, trazendo tristeza para tua casa, trazendo tristeza para tua família, trazendo tristeza para tua vida, seja você criança, jovem ou adulto, eu quero dizer para você que Jesus é cura, porque se eu estou aqui hoje, é porque essa história que nós lemos aqui em Mateus 8, ela não é só uma fábula, ela é verdade. Jesus, ele cura, ele continua curando, ele nos dias de hoje, ele continua curando, porque até hoje eu experimento dessa cura. E ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele é poderoso. E eu estou aqui para dizer que ele pode também curar você. Ele também pode se manifestar na sua vida com uma cura gloriosa e milagrosa, porque ele é Deus e ele só precisa que a gente acredite, que você acredite, que a tua família acredite. Porque como diz aqui, né, na cura do leproso, o leproso falou assim, ó, se você quiser, purifica-me. E Jesus disse, eu quero. Então Jesus, ele quer manifestar essa cura na tua casa. Aqui está dizendo, eu quero. Ele disse, eu quero. Então seja purificado. Então eu creio que Jesus, ele está em todo tempo falando para nós, eu quero te curar.
Então, desfrute disso. Eu já te curei, né? A profecia é que ele levou lá na cruz sobre si todas as nossas enfermidades. Esta cura, ela já está provida para nós. E aqui, quando fala do centurião, o centurião entregou para ele fé, porque o centurião falou assim: Senhor, você não precisa nem ir na minha casa. Se você der uma palavra só, eu creio que ele vai ser curado lá, e eu vou lá e vou levar essa palavra. E antes dele chegar em casa, aquele servo já estava curado, porque o centurião entregou para Jesus a sua fé, ele creu, e é isso que nós precisamos, assim como a minha mãe naquele momento, né, entregou a fé dela, falou assim: olha, Jesus, ela foi sincera, ela falou assim: olha, eu já estou cansada, eu já estou sofrendo, mas se for para você fazer alguma coisa, faça na vida dela. E o Senhor fez, né, na minha vida. E aqui também, quando Jesus viu a sogra de Pedro, né, na cama com febre, ele tomou ela pela mão e a febre deixou ela imediatamente. Que o Senhor ele possa vir e que nós possamos realmente estender a mão para ele e deixar ele nos tocar nesses dias. Que ele possa vir e que nós sejamos como esses muitos que ele curou. Que nós estejamos, né, dentro dessa parcela daqueles que experimentaram da cura maravilhosa e gloriosa do Senhor Jesus. Né? Se hoje eu estou aqui te contando é porque essa história ilustrou a minha vida e foi algo que eu cresci ouvindo de uma forma maravilhosa, os meus pais sempre me lembrando, a minha mãe sempre falando, né? Eu pude contar isso a muitas pessoas e hoje eu digo que com a mesma graça que o Senhor me visitou, eu oro para que o Senhor visite a casa de outras famílias. Eu sei que tem muitas mães sofrendo porque os seus filhos estão enfermos. Eu sei que tem muitas mães em hospitais. Eu sei que tem muitas mães em UTIs, né? Na mesma situação que a minha mãe estava sofrendo e com talvez cansada, talvez ela já não está crendo em mais nada, com as esperanças perdidas. Mas a essas mães eu digo que Jesus ele é a cura e ele quer curar e ele pode curar. E que nós possamos depositar esta fé e essa certeza aos pés do Senhor Jesus, que levou sobre si todas as nossas enfermidades e que através desse sangue vertido na cruz, nós fomos curados. Então eu declaro isso sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. O devocional de hoje ele tem um desafio bem importante dentro de tudo isso que nós pudemos compartilhar hoje sobre esta palavra, que Jesus é a nossa cura, né? Eu convido você eu vou deixar 2 desafios, né? Se você tem um testemunho de cura, como esse que foi compartilhado aqui hoje, eu quero que você publique esse testemunho nas redes sociais. Você que é mãe, você que é pai, ou se você é pequeno e não tem a rede social ainda, pede para o pai, pede para a mãe, né, que a família junto faça isso. Torne público aquilo que Jesus fez na tua vida. Torne público aquilo que ele fez. Torne público a grandeza do Senhor manifestada aí na tua casa. Conte a outras pessoas, porque quando nós testemunhamos, nós damos a oportunidade para que outros experimentem daquilo que nós vivemos. Então, o desafio é contar esse testemunho, tornar ele público para que outras pessoas, né, possam saber o que Jesus fez na tua casa e na tua vida. E se caso você não tem um testemunho, você fala, pastor, eu não tenho um testemunho de cura, eu estou esperando um, né? Mas eu não tenho. Então eu convido você a fazer uma caixinha de oração. Aqui na minha casa, minha caixinha de remédios é uma caixinha que eu desenhei nela e eu escrevi nela fé, eu escrevi várias palavras assim, porque quando eu vou na direção dela, né? Para pegar um remedinho, eu sempre ali tá dizendo fé. Então eu penso, não, eu vou tomar o remédio, mas é o Senhor que vai me curar. É o Senhor que vai, porque é Ele que é a minha cura, né? Então eu convido você a fazer uma caixinha aí na tua casa, mas é uma caixinha de oração. Assim como a gente tem uma caixinha de remédio na nossa casa, toda casa tem uma caixinha onde a mãe guarda os remédios, né? Uma bolsinha. Nós vamos fazer uma caixinha de oração e dentro dessa caixinha você vai colocar ali para orar, né? Os seus pedidos de oração como se você estivesse colocando diante do Senhor. Você vai colocar ali se de repente tem alguém doente. Você vai colocar nessa caixinha de oração e todos os dias vocês vão orar por essa caixinha, para que aqueles pedidos que estão ali sejam levados até o Senhor, porque Ele é cura. Talvez esteja alguém que você conheça no hospital, esperando por um milagre, talvez seja um parente que está doente, talvez um amigo, mas que você sempre se lembre de orar por essa caixinha, que serão os pedidos de oração dessa casa. Então esse é o desafio, né, dentro
devocional de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que essa caixinha seja uma caixinha de pedidos realizados, de milagres aqui vão acontecer na casa de vocês e que vocês terão muitos testemunhos para contar, para publicar e para anunciar a grandeza do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua casa e você possa desfrutar disso com alegria, em nome de Jesus. Por hoje é só e até o próximo Arte e Fé.